Sejam bem-vindos a mais um episódio O País que Temos, o Mundo que Somos, um programa financiado pelo Ministério da Defesa Nacional, com o Observário da Universidade Autónoma de Lisboa, e é precisamente com o professor da Universidade Autónoma, Filipe Vasconcelos Romão, com quem conversamos hoje ao longo deste episódio sobre o conceito estratégico de defesa nacional, primeiro de uma forma mais lata e depois também num olhar mais atento sobre a América Latina. Filipe, bem-vindo. Pergunto-lhe em primeiro lugar até que ponto é que a diplomacia económica e as relações económicas são importantes num contexto estratégico ou num conceito estratégico de defesa nacional. Olá, boa tarde. A diplomacia económica tem ganho um espaço de grande relevância desde no século XXI nas prioridades dos diferentes governos portugueses. Isso verificou-se com a criação e fusão de agências de promoção de exportações e de atração de investimento, nomeadamente a atual AICEP, que tem o quadro regulamentar definido desde o governo, desde 2012, 2013, isto é bem demonstrativo de uma transformação que ocorreu na política externa e da diplomacia com a integração de Portugal na União Europeia e com a abertura económica de Portugal ao exterior. Portugal é uma das economias mais abertas do mundo, isto juntamente com a globalização e com a revolução tecnológica e com a aproximação entre países, levou também a uma redefinição das prioridades da política externa e dos mecanismos diplomáticos, e nesse sentido ganhou muita relevância a componente económica. Há algumas décadas era necessário, o diplomata tinha como papel prioritário a recolha de informação, a negociação. Ora bem, todas estas funções que estão previstas na Convenção de Viena transformaram-se e acabaram por adaptar-se, uma vez que a tecnologia combateu ou causou alguma erosão e obrigou à transformação dessas funções, nomeadamente, sobretudo na área da informação que os diplomatas prestavam aos governos. Atualmente, o espaço que foi encontrado pela diplomacia foi justamente na componente relativa à economia e como promover Portugal no exterior, como promover a economia portuguesa no exterior e, desta forma, contribuir para o aumento do produto interno bruto e para o aumento das nossas exportações e do investimento estrangeiro em Portugal. Eu julgo que esse aspecto é hoje estratégico para o país e, como é óbvio, tem que ser justamente uma prioridade quando pensamos e refletimos sobre um conceito estratégico de defesa nacional. E quando comparamos com os restantes países europeus e com países concorrentes da economia portuguesa, até que ponto é que essa diplomacia económica tem estado a ser de excelência, tem estado a ser de uma forma competitiva melhor do que os nossos parceiros? Eu julgo que, face aos recursos que nós temos, é manifestamente uma diplomacia económica de primeiro nível. Se nós olharmos e compararmos com os nossos vizinhos espanhóis, os espanhóis não só têm uma agência de promoção das exportações, equivalente à AICEP portuguesa, a ICEX, como também depois as diferentes regiões autónomas. Espanha está organizada em comunidades autónomas, como sabemos, têm as suas próprias agências de promoção de exportações, nomeadamente, por exemplo, a Catalunha, o Cava, um dos vinhos catalães por excelência, têm grandes apoios não só do governo espanhol, mas também do governo autónomo da Catalunha. Ora, isto é um exemplo do que Portugal, da concorrência que Portugal tem que enfrentar. Face aos nossos recursos e à nossa dimensão, Portugal, a diplomacia económica portuguesa, tem obtido resultados de excelência. Sabemos o peso que as exportações portuguesas têm tido para a recuperação económica das diferentes crises que temos atravessado ao longo do século XXI, e nesse sentido o apoio não pode haver não pode ser isolado o papel do Estado enquanto potenciador da iniciativa privada nestes bons resultados. Olhando para vários sítios, Portugal tem várias delegações da AICEP, algumas mais expressivas, outras mais pequenas, mas há um esforço claro e há sobretudo quadros bem preparados que, conjugados, e não esqueçamos que a tutela da AICEP é conjunta entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Economia, juntamente com a diplomacia tradicional, há aqui uma conjugação de esforços que tem sido de grande relevância e, obviamente, nesta forma, por vezes, portuguesa que há de adaptação, tem conseguido fazer frente a entidades e a agências de outros países com muito mais recursos à sua disposição. E essa relevância e essa capacidade de se projetar no mundo tem tido um bom resultado dentro do espaço ibero-americano, em que Portugal tem de alguma forma conseguido expressar-se
de uma forma muito moderna e muito virada para o futuro, aproveitando tudo aquilo que é o seu legado cultural e histórico? Eu diria que o espaço ibero-americano é um grande desafio para Portugal, para o Estado português, para as prioridades dos diferentes governos portugueses ao longo dos últimos tempos. Isto porquê? Porque para as empresas portuguesas e para a comunidade portuguesa, para a sociedade portuguesa, a Europa está à mão de semear, desculpa a expressão. Está aqui próximo do ponto de vista logístico, do ponto de vista também da facilidade que a integração europeia implica, do ponto de vista burocrático e da possibilidade de exportar bens e serviços para os outros 26 Estados da União Europeia. No entanto, Portugal tem uma marca de grande relevância histórica, cultural, social, de convívio com os povos, com os outros Estados ibero-americanos. Portanto, há também um potencial relevante que tem que enfrentar, por sua vez, grandes desafios. O principal é a distância, obviamente. Estamos, do ponto de vista logístico, são vários dias de barco para que as mercadorias possam chegar à América Latina, ao espaço ibero-americano, por um lado. Por outro lado, a questão alfandegária e a questão das dificuldades que ainda existe, enquanto, pensando, por exemplo, no Mercosul, está há anos em negociação um acordo União Europeia-Mercosul, chegou-se a esse acordo em 2019, mas a sua implementação tem enfrentado grandes dificuldades e não está para breve. É um tema que, enfim, que perdura há mais de uma década. Exatamente, é um tema que perdura há muito tempo, praticamente desde que o Mercosul surgiu no início dos anos 90, e agora que há um acordo, um enquadramento genérico para esse acordo, há grandes dificuldades em arrancar, porque há incompatibilidades entre as economias e as componentes corporativas das economias de certas economias da Europa e da América do Sul. Mas há dificuldades, mas de resto a União Europeia tem acordos de enquadramento muito interessantes, como é o caso que cobre a Colômbia, o Equador e o Peru, como é o caso do acordo da União Europeia com o Chile, e existe esse enquadramento institucional, existe e possibilita esses negócios e potencia esses negócios. No entanto, há grandes desafios e os mercados europeus são de muito mais fácil acesso. Eu diria que Portugal tem aqui oportunidades, e o Estado português deve entender essas prioridades e potenciar as possibilidades que há para as empresas e para as entidades privadas portuguesas, justamente porque há uma afinidade cultural e histórica de grande relevância, como dizíamos ao início. E, sobretudo, há uma face mais simpática que advém da dimensão portuguesa, por vezes, quando comparamos com a dimensão espanhola e a forma como Espanha intervém nestes mercados e as empresas espanholas intervêm nestes mercados com uma espécie de abraço do urso, e Portugal tem uma alternativa porque tem uma abordagem distinta, tem a América Latina como um espaço que é prioritário e que não tem sido deixado ao abandono por parte dos diferentes governos, e sobretudo tem uma estrutura empresarial que está habituada a trabalhar com o exterior, a exportar, feita em grande medida, na esmagadora medida, por pequenas e médias empresas, que podem, por sua vez, encontrar parcerias neste espaço ibero-americano, e, por norma, são empresas bem acolhidas, porque a linguagem tem grandes semelhanças. Está sublinhado esse enorme potencial que as empresas portuguesas e a economia portuguesa têm na América Latina, mas vale a pena também sublinhar um outro conceito de que a prioridade na América Latina, do ponto de vista económico, já foi total e, sobretudo, ao longo dos anos 90, no virar do milénio, mas como que se perdeu ao longo dos últimos anos. Ainda há possibilidade de retomarmos esse caminho ou estamos muito mais focados naquilo que é a Europa? Eu julgo que há possibilidade e nós já estamos a ter exemplos dessa possibilidade. Olhemos para dois casos. O paradigma, até ao início do século XXI e até à primeira década do século XXI, era a prioridade no Brasil. E a prioridade do Brasil fazia-se através de grandes investimentos que correram francamente mal. O caso das telecomunicações, exatamente, é paradigmático a esse respeito, e isso deixou marca. Por outro lado, as pequenas e médias empresas, quando chegavam ao Brasil, fruto do enorme proteccionismo e do caos e da complexidade fiscal que existe no Brasil, com o Estado federado e os impostos ao nível nacional, federal e municipal, tiveram também eles uma má experiência. Agora, no entanto, nós podemos olhar para outras geografias mais abertas, mais liberais, e nós temos grandes empresas neste momento a atuar. A Mota-Engil, por exemplo, tem um papel muito ativo na obra pública, recentemente demonstrou no Peru, demonstrou no México, e, por exemplo, a Jerónimo Martins está presente na Colômbia com as lojas Zara,
que implicaram uma transformação do próprio modelo de distribuição e de retalho em zonas mais periféricas da Colômbia e zonas rurais, e isso é demonstrativo do êxito, e é uma operação que está a ter, pelo menos pelo que é público, um grande sucesso, e não há hoje, na área da distribuição, quem não conheça a Jerónimo Martins e quem não conheça a marca de Portugal e quem não refira à marca de Portugal e o êxito dessa operação. Portanto, eu julgo que temos aqui dois... Inclui a hidroelétrica nesse contexto ou não? Desculpe? O Filipe inclui a hidroelétrica e os negócios da hidroelétrica nesse contexto? Há uma presença portuguesa, por exemplo, a EDP está presente no Peru. Eu julgo que sim, mas não só para as grandes empresas. Eu julgo que há um grande conhecimento acumulado nas últimas décadas por PMEs que são fornecedoras de empresas do setor hidroelétrico, quer ao nível de consultoria, ou seja, de serviços, quer ao nível de fornecimento das cadeias de valor dessas grandes empresas, que podem, evidentemente, ser potenciadas num espaço ibero-americano que está agora a fazer o que nós fizemos há alguns anos. Julgo que nesse sentido também. Mas há aqui claramente dois paradigmas. O paradigma do grande investimento que fracassou no Brasil, a larga escala, em que Portugal tentou mimetizar o exemplo espanhol, só que a economia portuguesa não tinha as pernas que a economia espanhola tinha para aguentar esse processo, e o caso é que a PT hoje é um grande desconhecido, não só dos portugueses, mas também dos brasileiros, e a Telefónica continua presente numa grande parte destes mercados. E há esta outra opção, que é esta opção mais direcionada, vocacionada não só para o mercado brasileiro, mas para a América Latina como um todo, e em que Portugal tem conseguido dar passo, e as empresas portuguesas, aliás, a iniciativa privada portuguesa, com o apoio do Estado português também, tem dado passos importantes. E, portanto, em paralelo com a Europa, a América Latina é um espaço de excelência naquilo que deve ser e continuará a ser a diplomacia económica portuguesa. É um espaço com enorme potencialidade e, sobretudo, é um espaço que está há alguns anos atrasado do ponto de vista de diferentes áreas, nomeadamente no urbanismo, no saneamento, na energia. Portugal trabalha áreas em que Portugal teve que desenvolver trabalho fruto da sua integração europeia, dos fundos que recebeu para trabalhar nessas áreas e das exigências da legislação europeia em determinadas áreas. Estes países estão agora a caminhar nesse sentido e isto também vai ser uma oportunidade de grande relevância para países que têm acesso a financiamento, nomeadamente dos bancos regionais, como a Corporação Andina do Fomento, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que têm projetos nestas áreas onde Portugal já fez o seu percurso, ou parte do seu percurso, e as empresas portuguesas que conseguiram fornecer e entrar nestas cadeias de valor destes projetos em Portugal, têm também ali agora um espaço e uma oportunidade manifesta, e eu julgo que um conceito estratégico de defesa nacional deve também olhar para as pequenas e médias empresas e deve olhar para aquilo que são as grandes prioridades e algo que pode trazer uma grande relevância à marca Portugal no mundo. Filipe Vasconcelos Gomal, muito obrigado pelo seu testemunho. Voltaremos num outro episódio, o país que somos, o mundo que temos. Até à próxima.